Olá, mais uma vez aqui, vamos para mais uma videoaula. Na última videoaula que nós fizemos, nós mostramos dois exemplos, utilizando os tipos de dados string e os tipos de dados float e os tipos de dados int. Você já é programador, você já tem muita experiência, já programa. Eu espero que a minha videoaula contribua de alguma forma para que você aprenda um pouco mais. Então, dando uma recapitulada aqui sobre aquilo que a gente viu, se você está chegando agora, está assistindo, essa é a sua primeira videoaula que você está assistindo, eu aconselho você a voltar lá para a primeira videoaula, onde eu falo sobre o IDE, sobre o Visual Studio, sobre o livro, que é este livro que nós estamos usando como base, Visual C# 2012 Express do estudo dirigido. Volte lá na primeira aula e você vai ver e assista até a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta aula, e aqui nessa sexta aula nós vamos dar um pouco de teoria, tomada de decisões. Na nossa vida, tudo depende de algumas condições para se fazer. Para se entender um pouco da lógica da matemática, por exemplo, para eu conseguir comprar um determinado produto, eu estou condicionado a ter condição de pagar. Aí eu posso tomar uma decisão. Mas, partindo direto para a parte teórica aqui, nós vamos falar um pouco sobre a tomada de decisões. O que é tomada de decisão? A tomada de decisão, ela é baseada em condições. Porque, assim como na matemática, a linguagem de programação que envolve matemática, ela contém os operadores. Para que a gente possa tomar decisões com base em operadores, a condição a ser definida para um computador, ela é com base num operador. O que é uma condição lógica? Por exemplo, uma condição lógica é verdadeiro ou falso. Um operador, verdadeiro ou falso. Se trata de um dado booleano. Os elementos de uma expressão lógica, ou seja, condição, elas são representadas pelas relações binárias entre variáveis e constantes. Para a gente entender um pouco melhor, eu vou falar um pouco sobre o que são os operadores relacionais. Nós temos operadores igual, o operador maior, o operador menor, o operador maior ou igual, o operador menor ou igual e o operador diferente. Certo. Vamos supor que eu estou comprando este livro. Não me recordo bem quanto eu paguei no livro, mas vamos supor que este livro custe R$100. Eu chego na loja e vejo o livro lá. Presta atenção, se você quer aprender, eu vou usar uma expressão, uma comparação bem básica. E você chega na loja e você vê esse livro, é o livro que você quer comprar. Um dos principais modos da tomada de decisões, que é muito utilizado em todas as linguagens, é o bloco de instrução if. If significa se. Então você chega na loja, vê este livro, quando você vê o livro, você vê o preço dele lá. Aí você tem o livro, o preço, o seu dinheiro. Eu tenho 3 premissas aqui. Agora vamos partir para a compra. Quando eu vou partir para a compra, eu tenho que fazer algumas verificações. Primeiro, o preço do livro e o dinheiro que eu tenho. Se o preço do livro for igual ao dinheiro que eu tenho no bolso, então a compra é efetuada. Se não, eu vou tomar uma outra decisão. Eu preciso de mais dinheiro. Ou não vou comprar o livro. A segunda decisão, ela é básica, mas o foco é comprar o livro. Se o valor do livro for igual ao dinheiro que eu tenho, eu compro o livro. E aqui acabou. Isso nós chamamos de desvio condicional. Simples. O que é um desvio condicional? Eu parto para uma condição. A condição foi atendida. Qual a condição? É eu ter R$100 para pagar o livro. Esta é uma condicional simples, certo? Um desvio condicional. Nós chamamos esse desvio condicional simples, é porque ele parte de uma condição. E ela é simples porque ele tem apenas um pequeno bloco de
Como vocês estão vendo agora nesse código que eu estou mostrando para vocês, apenas uma ilustração com uma espécie de... É um código, pode ser que apresente algum erro aqui, mas não tem um problema. A ideia é você entender a ilustração que eu estou fazendo, tá? Então, se você observar, você vai perceber que existe apenas uma linha, onde ela coloca a condição, e na linha de baixo ela coloca o desvio condicional simples. E o desvio condicional composto é quando a condição não é atendida. Quando a condição não é atendida, eu passo para um segundo bloco e vou executar esse segundo bloco. É quando eu tenho um plano B, certo? Então, condicional simples é quando eu tenho apenas um plano, e condicional composto é quando eu tenho dois planos, um plano B. Bom, um desvio condicional simples é definido na linguagem C# por meio da instrução if, que possui a sintaxe if, condição, instrução que vai ser executada se a condição for verdadeira, e a instrução que será executada após a instrução ser verdadeira. Se a instrução for verdadeira, o que vai acontecer? Eu compro o livro, certo? Se o código lógico da condição for verdadeiro, será executada a instrução que estiver posicionada imediatamente abaixo da instrução if. Imediatamente abaixo da instrução if. Se o resultado lógico da condição for falso, será executada a instrução que estiver posicionada após o trecho do código considerado verdadeiro. Certo? E eu falei de igual, mas e se eu por acaso estiver usando o operador maior, menor? Para que serve isso? Simples. Muito simples. Vamos supor que eu estou comparando duas variáveis do tipo inteiro. E eu digo o seguinte: se o resultado de um determinado cálculo que eu fiz for menor que 18, a pessoa eu vou exibir a mensagem dizendo que a pessoa é menor de idade. Quer dizer, era, porque foi aprovada uma lei agora sobre a maioridade penal. Se ela for menor que 16, ela é menor de idade. Se for maior que 16, ela é maior de idade. Se for maior ou igual, eu executo a ação. Se for menor ou igual, eu executo a ação. E o símbolo de diferente na matemática escrita, ela é o sinal de igual com um tracinho assim. Eu acho que você deve estar lembrado disso. A diferença na linguagem de programação é que o sinal, o operador diferente na linguagem de programação, ela é representado por um ponto de exclamação, mais igual, certo? Ponto, pinguinho, igual. Beleza? Vamos passar para frente. Agora, nós vamos, concluindo essa parte, nós vamos agora mostrar para vocês um pequeno código, um pequeno exemplo que será executado agora na próxima aula. Um exemplo básico do que eu falei, onde nós vamos utilizar uma instrução de código. Eu posso até passar para você, se você quiser já abrir o seu Visual Studio aí, Express 2010, 2013, conforme eu estou usando 2013. Nós vamos trabalhar em um modo console. Nós vamos declarar três variáveis: a variável A, B e R. A variável A recebe o primeiro número, a variável B recebe o segundo número, e nós vamos fazer um cálculo. Vamos dizer que R recebe A mais B. Podemos até usar o exemplo que nós fizemos anteriormente. Aí nós vamos fazer uma condição. Uma condição. Como que é essa condição? A condição que nós vamos fazer é o seguinte: se o valor de R for maior que 10, nós vamos exibir na tela o valor 10. E depois vamos fechar a nossa instrução. Será um exemplo do desvio condicional simples. O desvio condicional simples, ele morre aqui, ele termina aqui. E o desvio condicional composto, ele passa para o próximo código. Vamos supor, se R for menor que 10, ele exibe R. Se R for menor que 10, ele exibe R. Maior que 10, ele exibe R. E se R for menor que 10,
nós vamos exibir uma mensagem dizendo R menor que 10, coloque outros números no lugar de A e B. Certo? Nós vamos executar as duas ações. Na primeira, entre os valores que somados gerem um resultado maior que 10, e na segunda, valores que somados sejam máximo ou igual a 10. Nós vamos perceber que após indicar as variáveis como do tipo inteiro, é solicitado a leitura dos valores que são implicados pelas variáveis A e B. Depois é efetuado o processamento da adição das variáveis A e B, que é a soma, o qual é implicado pela variável R, ou seja, eu vou somar A mais B e vou jogar dentro de R. Nesse ponto, por meio de uma condição estabelecida pela instrução if, o programa verifica se a condição é verdadeira, ou seja, se o valor da variável R é maior que 10. Se for, o programa executa a linha que apresenta o resultado da operação, mostrando qual que é o valor, se for maior que 10. Certo? Ele não vai mostrar exatamente 10. Caso a condição seja falsa, o programa não apresenta nenhum resultado e é encerrado. Isso é o desvio condicional simples. Ele executa a primeira linha lá e ponto final. Certo? Uma instrução, uma tomada de decisão, ela depende de uma condição. Ela depende de condições. E dentro da programação, você sempre vai utilizar tomadas de decisão. Por quê? Porque se você observar, quando você gera, quando você clica lá no menu Arquivo ou no menu File do Visual Studio, você vai ver que o nome do projeto que é criado é chamado de quê? Lembra? Solução. Por que o nome é solução? É porque o programador ele vai desenvolver um programa que resolva problemas. E você vai mostrar uma solução. E para resolver problemas, para mostrar solução, nós precisamos mostrar condições para essas soluções serem alcançadas. Tá? Tenham todos bons estudos, estude e até a próxima videoaula. Mais uma vez, adquira este livro, acompanhe comigo, poste seu comentário, suas críticas, sugestões, clique aqui no gostei, aqui embaixo eu tenho o gostei, inscreva-se no canal e com toda certeza você vai contribuir para que este canal se mantenha ativo. Tá certo? Tenham todos boa tarde e tchau.